Quinta, 15 de abril. Verso para memorizar. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Ficou somente Noé. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Nesse texto, encontra-se a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. A palavra traduzida como ficou vem de outra palavra, cujas formas do radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de remanescente. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Em todos esses casos, as palavras remanescente, restantes, os que ficarem e resto estão ligadas às palavras semelhantes ficou somente Noé, encontradas em Gênesis 7:23. Ouça Gênesis 7:23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Pergunta 7. Como você entende o conceito de remanescente? Quais foram as condições que levaram à existência de um remanescente? Como a aliança se encaixa na ideia de um remanescente? Na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. O juízo mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida na Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Se não, quem seriam os sobreviventes, os remanescentes? Nesse caso, o remanescente foi Noé e sua família. No entanto, a salvação de Noé estava ligada à aliança de Deus com ele. Uma aliança que se originou e foi executada por um Deus de misericórdia e graça. Eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles, por mais importante que tenha sido sua cooperação. Quaisquer que fossem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Com base em nossa compreensão dos eventos finais, que incluem um tempo em que Deus terá um remanescente, como a história de Noé nos prepara para fazer parte do remanescente? Nossas decisões diárias impactam a posição em que estaremos naquele dia?